A reencarnação de uma rainha. Arandi Gomes Teixeira pelo Espírito J. W. Rochester. Amor e Equilíbrio Audiobook. Quarta parte. Final. Capítulo 28. Interesses malévolos. Os perseguidores de Vladimir e Norberto, ao se sentirem livres novamente para agir, decidiram iniciar as perseguições programadas por eles, mas, ao procurar pai e filho, surpreendem-se com a patente ausência de ambos em Florença. Em meio a imprecações e reações das mais disparatadas, eles saíram pela cidade, sem contudo encontrá-los em parte alguma. Aqui e ali tomaram ciência de que Norberto havia viajado a negócios e que Vladimir há muito não comparece à corte provincial. A boca pequena, espalha-se que pai e filho desapareceram sem mais nem menos, assim como sucedera a filha do barão Odorico, ao cocheiro Percival, e à amiga da bela Brunilda, Lúcia. O povo, ao falar a respeito, se benze supersticioso, enquanto indaga entre si sobre quem será o próximo na fieira misteriosa de desaparecidos. Enfim, aqueles que planejavam destruí-los reviraram-lhe a residência e incomodaram a vizinhança, sem respeito algum e com violência. Na casa de Vladimir, todavia, um vazio muito grande e o patente abandono de tudo que ali restou fez suspeitar de fatos misteriosos. Nada de comprometedor ou que lhes permitisse algum indício do paradeiro dos dois. Aristófanes, furibundo e fazendo uso dos seus inquestionáveis poderes, revirou igualmente, para escândalo de todos os presentes, cada armário, gaveta e recanto das salas usadas pelos competentes causídicos, seus inimigos pessoais, eleitos assim desde sempre em seu coração empedernido. Saindo de lá, movimentou-se em todas as direções e agindo da mesma forma, em meio a exclamações das mais extravagantes, exigiu em altos brados que descobrissem qualquer vestígio, por menor que fosse, que servisse de referência para uma possível perseguição aos dois infames. De ânimos exaltados, alguns tentaram incendiar a propriedade senhório de Vladimir, sendo contidos por outros em tempo, pois a bela mansão agora pertencia ao Estado e à Igreja. Por fim, nenhum vestígio do paradeiro dos dois, nem de documentos ou das pesquisas de Vladimir. Isso levou Aristófanes às raias da loucura. Em altos brados, exprobrou gregos e troianos, além de jurar vingança. Em poucos dias, contas feitas e lucros negociados, o novo senhor tomou posse de tudo que já fora fruto de muito suor por parte do antigo morador. Ainda que abocanhando a maior parte de tudo, intenção já sacramentada, desde antes, inconformado, Aristófanes jurou em nome dos céus e do inferno que os encontrará e concretizará a sua sonhada vingança. Para isso, pretende desenterrar a pecha de heresia, já lançada sobre pai e filho publicamente tempos atrás. Ante o Santo Ofício, em qualquer tempo ou lugar, os seus nomes estarão inscritos na lista negra da Santa Madre Igreja e receberão, em qualquer tempo, aquilo que fizeram por merecer. Frustrado, Aristófanes decide voltar-se contra aqueles que estão igualmente arrolados nas mesmas acusações. Isolda desejou rever a casa de Vladimir, mas Forbes impediu-a, veementemente. Não faça isso, não se exponha, seja digna da proteção que eles lhe deram e cuide de sua nova vida. Se suspeitarem de você, vão querer torturá-la para saber onde estão pai e filho. Tem razão, o gentil homem me diria que não devemos desafiar o mal. Hoje, ninguém reconheceria você, pois oficialmente Pandeva nunca existiu. Sua nova vida a protege, desde que você saiba agir. As melhores lembranças da minha vida ficaram ali, minha querida Forbes. E as minhas, menina? Ela não se controla e irrompe num pranto desconsolado. A moça a abraça carinhosamente e aguarda que ela esgote as lágrimas de saudade. A referência ao seu antigo nome remeteu o seu pensamento à refinada loja de adereços femininos e a Teobaldo. Ainda não decidiu se irá ao seu encontro, mas sua alma deseja ardentemente revê-lo. Deparando-se, por força do destino, com esta antiga afeição, envolve-se mais uma vez nos mesmos sentimentos, embora a razão alerte sua alma quanto à carga de sofrimentos que eles carregam. Enquanto isso, ela pensa saudosa e muito preocupada, onde estarão o querido gentil homem e o seu filho.
Seu cãozinho late, ruidoso e alegre, ao redor dos seus pés. Confiante, ela entrega Vladimir e Norberto a Deus, enviando-lhes bons augúrios, onde quer que ambos possam estar. Na casa do barão Odorico von Braun, o desequilíbrio é total. Há um caos nos atos e nas reações desse homem arbitrário, que proclama aos quatro ventos que penalizará com requintes de crueldade aos responsáveis pelo rapto de sua filha. O pretenso noivo de Brunilda, por sua vez, é o retrato da dor, apregoando possesso o seu ódio e as suas intenções de vingança. Em altos brados, ele promete vultosa soma a quem lhe trouxer pistas comprovadas. Diante do caos instalado na casa do barão, aproveitou para fazer-se cada vez mais necessário, estendendo indefinidamente a sua condição de hóspede e estreitando mais os laços de amizade e de futuro parentesco. Ao futuro sogro, promete encontrar a amada noiva, e para isso moverá céus e terra. E ai daqueles que atravessarem o meu caminho. Vocifera, insano. Capítulo 29. Os riscos. Na residência dos pais de Lúcia, hoje mergulhada em dor e saudade, numa noite insone sua mãe que se encontra num dos balcões que lhe permite ver as proximidades, divisa um vulto embuçado a disfarçar, enquanto vez por outra olha para o alto. Apesar da distância, os seus movimentos lhe parecem familiares. Um pensamento mais forte ligado à lembrança da filha lhe acorre. Adentra o aposento e chama o marido. Estremunhando, ele desperta e vocifera. Diabos! O que se passa? Viu fantasmas no negrume da noite. Ela lhe explica rapidamente o que viu. Chame a guarda e eles o abordarão. Deixe-me dormir, mulher. Não, vá ver quem é, por favor. Embora muito contrariado, Harald desce acompanhado de um dos guardas e dirige-se à saída. De arma em punho, abre uma pequena porta, ao lado do grande portão e esquadrinha o exterior. Age rápido e alcança o vulto, dominando-o. Assustado, o embuçado não reage e deixa que lhe descubram a cabeça. Muito surpreso, exclama: Percival, o que faz aqui, e o que pretende? Acalme-se, por favor, senhor barão. Venho em nome de sua filha, Lúcia. Porque chega assim como um reles ladrão no meio da noite. Já lhe disse, vim lhe falar sobre a sua filha. Movimentando-se devagar, a fim de que o barão possa acompanhá-lo e perceber que não pretende atacá-lo, Percival retira do seu alforje um lenço azul de seda e o exibe silencioso. O barão reconhece de pronto o adereço. Coração a bater loucamente, o barão vê naquele lenço de seda o prenúncio de alguma notícia ruim. O que significa isto? Indaga Violácio e extremamente ansioso. Significa que conheço o paradeiro de sua filha, senhor barão. Quase perdendo as forças, ele indaga, num fio de voz. Ela está viva. Ato contínuo, passa a sacudir violentamente Percival enquanto acrescenta desesperado. Fale, homem. Sua filha está viva e muito bem. Por favor, solte-me que assim me estrangula. É o que farei se estiver mentindo. Este lenço não é suficiente para acreditar naquilo que diz. Por favor, acalme-se e descanse o seu coração. Já lhe conto tudo, caso me permita. O barão von Stein acalma-se em parte, solta-o e faz um sinal para tranquilizar a mulher, que da varanda se esforça para entender aquilo que dizem. Por fim, ele observa que Percival está coberto de suor e extremamente cansado, revelando o risco de sucumbir de um momento para outro. Convida-o a subir, alcançando o vestíbulo, param para atender às necessidades urgentes de Percival. Assim, enquanto ele se refresca com um pouco de água e come sofregamente um pedaço de pão e carne assada, trazidos pela baronesa, o barão caminha inquieto e raivoso. Entre frases entrecortadas pela mastigação, Percival declara: há dias não me alimento direito, viajando na intenção de encontrá-los. Caros senhores, vossa filha encontra-se, para sua própria segurança, muito longe daqui. Combinamos algo e precisamos do vosso aval e participação. Combinamos? Ora, desde quando o senhor e minha filha combinam o que quer que seja? Por muito menos eu já o teria abatido como a um cão, seu traste imprestável.
Intrometendo-se entre Percival e o marido, a baronesa indaga, algo impaciente. O que quer, homem? Por a perder a única chance que temos de saber o paradeiro de nossa filha. Com efeito, controle-se. Há quanto tempo sofremos por não sabermos dela? Meu coração já não suporta mais essa incerteza. Por Deus, por mim, por Lúcia, faça aquilo que a razão determina neste momento. Percival é um bom homem e sempre foi digno da nossa confiança. Já habituado a isso pela própria vida, Percival não espera que o barão lhe peça desculpas ou algo semelhante. Ele jamais se submeterá ou dará razão àqueles que lhe são socialmente inferiores. Por isso, responde educado e cuidadoso. Diante das circunstâncias que subitamente nos envolveram, foi preciso pensar rápido e fugir de Florença. E como fizeram isso? O barão indaga, olhos coruscantes. Usamos o coche que habitualmente dirijo e fomos nos albergar um pouco distante, na residência dos meus familiares. Na casa dos seus familiares. E onde fica isso? Noutra cidade, oportunamente distante da fúria do barão Odorico e dos fatos que nos envolveram. Como pode ver, nada mais que a urgência de sobrevivermos nos fez decidir e agir com presteza. Sua filha temeu, assim como eu, a violência do barão von Braun, quando Brunilda desapareceu sem deixar rastros, sendo nós dois, na ocasião, as únicas testemunhas do fato. O barão ouve muito intrigado e suspeita. Até onde vocês estão implicados no desaparecimento de Brunilda? Terão sido, e desde já temo a resposta, cúmplices da fuga da filha do seu patrão. Meu ex-patrão, se me permite dizê-lo, senhor. A resposta que pede, infelizmente não temos e isso nos implicaria perigosamente. Ignorávamos, completamente, as intenções de Brunilda, caso houvesse. Apenas nos unimos na intenção de apoiá-la num passeio, no qual ela poderia espairecer, depois do choque do recente noivado. E Percival segue narrando como tudo se deu, evitando cuidadosamente falar na presença de Norberto Vladoski. Ao findar as suas explicações, revoltado, o barão explode. Ora, por quem sois? O meu poder defenderia Lúcia. Me espanta ela ter embarcado nesta aventura grotesca, ao lado de alguém sem eira nem beira como o senhor. Com efeito, fugir com um cocheiro, deixando-nos aqui a sofrer na incerteza daquilo que poderia ter-lhe acontecido. Foi muita ousadia. Diante de tanta agressividade, Percival desejou estar longe dali e jamais ter atendido ao pedido de Lúcia. Contudo, estendeu pacientemente as explicações. Sua filha, muito nervosa, ao perceber o desaparecimento da amiga, entrou em pânico e temeu não apenas por ela, mas por vocês também. Assim sendo, decidiu acompanhar-me na fuga que eu empreenderia para livrar-me de torturas e morte certa. Meu coração ficou em pedaços ao ver o total desespero de sua filha. Desde então, estamos fugindo e nos escondendo, aqui e ali. Atualmente, estamos numa cidade pequena. Seria de bom alvitre que reflete-se quanto ao fato de que eu poderia ter fugido sozinho, o que seria mais fácil e mais seguro. A esta altura, a mãe de Lúcia chora, enquanto agradece intimamente aos céus. Eu acredito nele, Harald. Ouça-o e talvez possamos rever nossa querida Lúcia. Percival bate na testa e exclama. Ah, eu ia me esquecendo. Assim dizendo, ele tira de dentro das suas roupas uma grossa missiva, na qual a moça explica aos pais o seu próximo plano, rogando-lhes consentimento e participação. Eis aqui uma carta de vossa filha, senhor barão. O barão, todavia, ainda carrega dúvidas e uma delas se insinua no seu coração de maneira terrível, dentro dos seus conceitos de nobreza e de honra. Afinal, Percival é um homem forte e fisicamente atraente, apesar da sua condição humilde e este pode ser, apesar de tudo, mais um fator de fascínio. Percival quase pode ler os seus pensamentos e aguarda. Onde entra o senhor nisso tudo? Ele indaga, mão acariciando a arma que carrega na cintura. Eu, senhor barão, estava apenas no mesmo lugar e na mesma hora e arrolado na mesma situação dramática. Usei a razão e a presença de espírito para salvar-nos aos dois, enquanto podíamos. Apenas isso.
Anseio que tudo se resolva para, então, dar uma nova direção à minha vida. Tenho planos e preciso deixar sua filha em segurança. Não muito convencido, o barão passa a ler para sua mulher as linhas amorosas e plenas de saudades de Lúcia. Após a leitura, eles enxugam as lágrimas. Desarmando-se, enfim, o barão sugere: escreva, Berta, responda à nossa filha que concordamos com tudo. Farei isso, Harald, agora mesmo. Ela sai e Percival estremece ao pensar que aquele homem, tão poderoso quanto o seu ex-patrão, pode agora eliminá-lo e tirá-lo do seu caminho. Afinal, já sabe onde se encontra Lúcia e pode prescindir da sua ajuda. Aguarda, porém, enquanto marido e mulher confabulam. Retornando, o barão se pronuncia. Lúcia nos pede para confiarmos. Por enquanto, me reservo o direito de aguardar a confirmação cabal daquilo que me contou, para recompensá-lo como devo. Afinal, parece que devemos ao Senhor a segurança e as notícias de nossa querida filha. Não preciso de recompensa, além daquela que a própria vida me dá, quando minha consciência aprova os meus atos. Se eu tivesse uma filha e ela estivesse numa situação semelhante, eu gostaria que alguém fizesse o mesmo. Von Stein observa-o, crendo e duvidando. Seu coração exulta, sua filha que supunha morta está viva e brevemente poderá abraçá-la. Decidiu, junto a Berta, fazer tudo de comum acordo e em segredo. A posição social de ambos e a tristeza que invadira aquela casa permitirão agir livremente e sem suspeitas, aliás infundadas, como já sabe. Lúcia ignora o paradeiro de Brunilda. Percival escondeu-se no celeiro da suntuosa residência do barão von Stein e no dia seguinte, algo refeito e embuçado, assim como havia chegado se foi, regressando ao lugar de onde veio. Chegando, entregou a Lúcia a resposta escrita com muito amor por sua mãe, explicando-lhe como tudo se deu. De alma renovada, a moça seguiu os planos de Percival e em poucos dias reencontrou os seus pais em outra cidade, distante de Florença, para recomeçarem a vida. Após o desfecho feliz, Percival viaja por várias cidades, pensando na própria vida. Em Gênova, aproximou-se do porto para observar as atividades dos trabalhadores do mar. Sonhador, imaginando-se um deles, encanta-se com essa possibilidade e depois de pesar os prós e os contras, decide experimentar. Muito grato, o barão fora bem generoso, doando-lhe uma pequena fortuna. Assim, Percival tornou-se um viajante dos mares, com pequenos intervalos em terra. Em suas moradas flutuantes e em meio às vagas do mar generoso e profundo que oferece trabalho e alimento, ele segue enfrentando os constantes desafios, seja pelas fortes tempestades, seja pelos percalços que fazem parte de sua nova vida. Quantas vidas desconhecidas existirão na profundidade destas águas? Indaga-se, enquanto admira reverente os movimentos marinhos, os balanços constantes das embarcações, as aves a voejarem à cata de alimento, os golfinhos e as baleias que emergem e mergulham inteligentes e bonitas. É grato às circunstâncias e segue a sua vida com honestidade, alegria e boa disposição, junto aos seus companheiros. Algumas vezes sente saudades de casa. Todos sentem, quando estão distantes, mas nem sempre é possível estar junto aos nossos. Conclui por fim. O marulhar das águas revoltas o embala e remete os seus pensamentos às belas mulheres que vai encontrando em cada porto. Quando se ligará de fato àquela que roubará de vez o seu coração? Sequer pode imaginar. Por enquanto, tudo vai muito bem. E a bela e florescente Florença, empobrecida dos valores humanos, pelos bons homens que fogem para sobreviver ou que são tirados do caminho, continua refém dos sistemas atrasados que lhe comprometem o legítimo progresso. Quantos pereceram e quantos continuam perecendo, perseguidos e martirizados, mas intimoratos, em nome da verdade. Divinos e saudáveis precursores da maravilhosa renascença que já se faz, paulatinamente, a despeito de todos os covardes e pusilânimes. Aquilo que é da lei se cumprirá, acima da vontade de quem quer que seja. Você, Aristófanes, assim como tantos outros, é tão somente uma pedra no caminho dos bons e do legítimo progresso, que será afastada mais cedo ou mais tarde.
Um dia, modificados todos desde o cerne, nos entenderemos e unidos trilharemos os mesmos caminhos. Por fim, os reveses que levaram Vladimir e seu filho Norberto a abandonar Florença não sacrificaram de modo algum aqueles que, querendo ou não, estavam arrolados nos graves acontecimentos. Os problemas amorosos de Norberto e Brunilda, que pareciam sem solução e sem futuro, foram resolvidos de maneira imprevista, inesperada e providencial. O desenrolar de tudo, graças aos céus, preservou as vidas de Vladimir Vladoski e de Norberto, assim, como sucedera naquele dia de triste lembrança, quando enfrentaram os terríveis desafios, sob a crueldade de Diógenes, dos seus comandados e do populacho invigilante. Ah, se a criatura humana tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda! Capítulo 30. Estranho diálogo. Isolda ainda não sabe se irá à loja, chegado o dia da visita. Não pede conselhos a Forbes nem a Prudence. Ambas lhe negariam o apoio de que precisa, além de preveni-la contra Teobaldo. Terá que decidir sozinha e arcar com as consequências. O que devo fazer? Ir ao encontro do perigo que Teobaldo representa ou fugir dele? Embarcar numa viagem arriscada ou virar as costas a este amor? O que farei deste coração que me dá a certeza insofismável de que sem ele eu jamais serei feliz? Preciso da presença deste homem e do seu amor, ainda que não ignore os riscos aos quais estarei exposta. Em momentos assim, sinto falta do bom senso e da amizade do gentil homem. Ele saberia me orientar, contudo, hoje devo conduzir a minha vida sozinha. Sinto-me, porém, como uma ave que desistiu de lutar e é inexoravelmente arrastada para a goela da serpente. Forbes chega alegre e lhe diz que a sua toalete está pronta para o passeio. Grata. Ela responde, sem muito entusiasmo. Minha filha, o que tem? Acaso sente algum desconforto físico? Não, descanse. Estou bem. Então, apronte-se para o nosso passeio. Eu irei com você e darei os meus famosos palpites. Acostumei-me a orientá-la quanto à vida citadina. Em silêncio, Isolda sai e em alguns quartos de hora retorna numa elegância admirável. Mais algum tempo e as duas estão percorrendo os arredores da loja. Aproximando-se do ponto de encontro, Isolda estremece, ao surpreender Teobaldo a vigiar, inquieto, as proximidades. Seu coração dispara e ela se conscientiza do poder que aquele homem representa em sua vida. Impossível negar, ficaria muito desapontada caso ele não estivesse ali a esperá-la. Sorriso aberto, ele se aproxima com uma rosa na mão, que lhe oferece, inclinando-se diante dela com fidalguia. Saudações, minha bela. Enquanto fala, toma-lhe delicadamente a mão para beijar, fitando-a nos olhos para avaliar o efeito da sua galanteria. Isolda estremece ao som da sua voz e sob o efeito poderoso do seu olhar. Muito intrigada, Forbes indagaiu-lhe. Quem é este rapaz, filha? Você o conhece? Sim, Forbes, é o senhor Conde Teobaldo de Vila Douro. Forbes ouviu, entendeu e não gostou. Quanto a Teobaldo, ele sorriu muito satisfeito, porque Isolda pronunciou o seu nome. Fingindo indiferença, Isolda agradece secamente a rosa e dirige-se à loja. Uma vez ali, dispersiva, não consegue fixar os pensamentos em nada, pois lhe sente o olhar obstinado. Remexe mercadorias, analisa isto e aquilo, completamente desinteressada. Forbes aproxima-se mais e sussurra. O que tem, minha filha? Quer regressar? Não, Forbes, não se preocupe tanto, eu estou muito bem. Forbes duvida daquilo que ela diz, mas não pode, nem deve contrariá-la. Isolda é adulta e responsável. Isolda prossegue a sua incompreensível busca por algo que, se existe, não está ali. Em verdade, ela deseja apenas ganhar tempo, enquanto decide o que fazer. Teobaldo, conquanto lhe conceda espaço para se movimentar, gravita ao seu redor, num flagrante suspense. Ela sente ímpetos de fugir, mas a presença dele é um grande desafio, porque lhe faz bem e incomoda ao mesmo tempo. Escolhe, por fim, alguns adereços, apenas para justificar a sua presença ali. Embrulhos nas mãos, que passa para Forbes, ela ensaia sair,
quando Teobaldo aproxima-se determinado. Por favor, caríssima, precisamos conversar. Eu ainda não sei quem é, nem onde vive. Por que e para quê? Na indagação, algo de lamento e de revolta, incompreensíveis para ele. Galante e cheio de amabilidades, ele retruca, modulando a voz em acentos sedutores. A isso já está acostumado. Tem consciência do próprio fascínio. Não acha justo que um homem queira saber a respeito daquela que o interessa tão vivamente. Desde aquele dia, no qual nos encontramos por acaso, esforço-me para reencontrá-la em toda Florença. Se fosse preciso, eu varreria os céus e a terra à sua procura. Ela estanca, fita-o, respira fundo e declara: meu nome é Isolda, como já lhe disse, e moro com o meu avô, o conde Fernando de Alencar Nogueira. Teobaldo exulta. Não poderia ser melhor. Conhece a família, o endereço e o poder financeiro que representam. Diante do seu sorriso de satisfação, ela indaga curiosa: o senhor conhece meu avô? Ora, minha cara, quem não conhece o conde Fernando de Alencar Nogueira? A declaração soou aos seus ouvidos num misto de satisfação orgulhosa e de deboche. Isto ratifica a minha primeira impressão. Somos do mesmo nível social. Ele exclama taxativo. E se não fôssemos? Ora, a senhorita pertence à mais fina flor da sociedade florentina. Poderia ampliar um pouco mais o seu pensamento. Naturalmente, falo de nível social. Isto é muito importante. Eu diria, para ser mais preciso, que é indispensável. Então, se eu entendi bem, nível social determina tudo? Sim, assim somos e assim vivemos. Felizmente, a sua vida também segue os mesmos parâmetros. Isolda sorri, sarcástica e divertida, enquanto fita Forbes que, por sua vez, sorri um pouco mais que ela. Se ele soubesse a quem fala, pensa Forbes, sem conseguir parar de rir. Decide e afasta-se deles para não escandalizar mais o conde. Fiz alguma graça, sem saber? Ele indaga aborrecido. Não, senhor conde, é que nos lembramos de algo muito divertido, perdoe-nos. Perdoarei, se me explicar o que a faz tratar uma criada com tanta intimidade. O fato de que ela é muito mais que isso para mim. O senhor não tem amigos? Sim, tenho, e muitos. Todavia do meu nível, isso ele diz com muito orgulho, enquanto fixa suas pupilas, em censura, sobre Forbes. O coração de Isolda se ressente e sua razão grita aos seus ouvidos. Afaste-se, enquanto é tempo. Mas quem disse que o coração ouve sempre a razão? Ela toma alento e volta à carga. O Senhor divide o mundo em duas partes, a de cima para a nobreza e de baixo para a ralé. Ela acentua bem a última palavra, enquanto fita-o de frente, desafiadora. Ora, isto é assim desde que o mundo é mundo. E assim será sempre, cada qual no lugar que lhe é devido. Dessa forma, tudo irá muito bem. Muito bem para quem? Para nós, certamente, aqueles que sustentam e dirigem este mundo com força e inteligência. Ah, entendi. Ela completa, antes de indagar-lhe, muito curiosa. Diga-me, por favor, quando me viu pela primeira vez, o que pensou? Feliz com a direção da conversa, ele responde, dando um acento amoroso à voz. E como poderia pensar, quando o coração tomou-me à frente, deslumbrado com a sua beleza e fascínio? Todavia, como poderia definir-me quanto à sua endurecida divisão social? Observando que Forbes ri sem controle, ela lhe pede com o olhar calma e prudência. Fazendo um grande esforço para não desatar em sonoras gargalhadas, Forbes vibra com a coragem com a qual Isolda conduz o diálogo. Raposa velha, contudo, Teobaldo percebeu de pronto, as tiradas inteligentes e desafiadoras da sua interlocutora, mas quer aproveitar a oportunidade. Voltando-se para ele, Isolda insiste. E então, o que me diz? Que mais eu poderia lhe dizer que já não tenha dito? Acaso uma estrela que brilha no céu pode disfarçar o seu poder luminoso? É patente a sua origem nobre e o seu lugar nos céus dos poderosos nesta bela e florescente cidade.
Diante de tanta arrogância e estultice, preconceito e flagrante ambição, Isolda conclui. Se você soubesse, ilustre, Conde Teobaldo, com quem esteve falando naquele dia. Ora, que seria bem divertido apresentar-lhe a minha mansão, a minha riqueza e os meus brasões. Mas, quem sabe, um dia terei este prazer. A vida é feita de surpresas. Forbes aproxima-se novamente e conclui, pesarosa. O seu coração se debate entre a razão e a emoção. Pobre querida, só Deus pode socorrê-la. Mas a sua pânderva, de antes e de sempre, vai adiante e continua a desafiá-lo. Meu caro senhor, se eu fosse alguém sem eira nem beira, lançada à margem da estrada, como se comportaria frente à minha pessoa? Surpreso e sem entendê-la, Teobaldo responde. Mas felizmente não é, por quem sois, ante as suas heráldicas, para que esta estranha indagação e suposições tão estapafúrdias? Apenas para avaliar a ambição, o orgulho e a arrogância da nossa sociedade. Ele continua num impasse, sem compreendê-la. Ficou mudo, caro conde. E como não ficar? O que tão bela moça, refinada e rica, pode esperar de filosofias tão esdrúxulas? Confesso que não consigo alcançar-lhe a intenção. Ora, não frequenta os salões, onde estes assuntos são tão corriqueiros. E não aprecia enigmas? Não me parece ser o caso. A bela senhorita apenas me desafia, certamente para se divertir. Eu gostaria, contudo, que fosse mais explícita naquilo que pretende. Teobaldo, apesar do interesse, mostra-se um pouco ácido. Nada. Quem parece pretender algo é o senhor. Afinal, o que espera de mim? Conhecê-la melhor e fazer parte da sua vida. O senhor anda depressa, hein? Ela indaga. Nem tanto assim. Não esqueça por quanto tempo eu procuro a sua bela e gentil pessoa. Desde o primeiro instante em que a vi, interessei-me vivamente e decidi conquistá-la. Ah, o senhor decidiu conquistar-me. O senhor fala em conquistas e eu gostaria de saber mais a respeito da sua pessoa. Pelos deuses do Olimpo, acabo de conhecer uma inteligente e desafiadora mulher. Julguei que o sexo frágil só entendesse de chapéus e de vaidade. Ele completa, tentando envolvê-la, acercando-se mais. Silenciosa, ela se afasta sutilmente, enquanto analisa o seu atraso mental e espiritual. Deplora-o, do mais profundo de sua alma. O tempo passou e ele nada aprendeu. Não, ele não lhe interessa. Seria como albergar-se numa caverna escura e perigosa, cheia de répteis e sujidades. Recorda o seu querido amigo, gentil homem, e compreende-lhe os escrúpulos quanto a este homem. Decide e declara taxativa. Caro senhor Conde Teobaldo, saiba que o senhor, absolutamente, não me interessa. Passe muito bem. Em choque, ele ouviu, mas não entendeu. Tenta argumentar, mas Isolda puxa Forbes, precipitada, e se dirige para a carruagem que as aguarda próximo dali. Teobaldo, boquiaberto, queda-se paralisado. Tem consciência de que ela é tudo o que deseja para sua vida. Não lhe entendeu os desafios e, menos ainda, os rompantes. Enquanto ela sobe no veículo sem olhar para trás, ele decide que vai persegui-la, tenazmente. Nada o deterá, nem mesmo a morte. Ela ignora ainda os recursos que possui para conseguir sempre aquilo que deseja. Dessa forma, sem saber, Isolda aumentou no coração daquele homem empedernido a decisão de tê-la para si. Forbes nada lhe indaga, acompanha-a em silêncio e a deixa mergulhada em seus pensamentos. Aí estão, a pânderva de antes e a de hoje, amalgamadas numa só e muito mais experiente. Só ela poderá decidir a própria vida. Temo, porém, que dois fatores interfiram nisso. A obstinação impiedosa de Teobaldo e o flagrante fascínio que ele exerce sobre ela. Forbes conclui, muito preocupada. Uma vez em casa, Isolda se debate entre a certeza de que se livrou de alguém que provavelmente lhe traria tormentos e a vontade quase incontrolável de voltar atrás, consentir em retomar aquilo que ficou perdido no espaço e no tempo. Contrariada e ao mesmo tempo aliviada por ter feito o que fez, ela se fecha nos seus conflitos que apenas ela pode entender e resolver.
Quantas vezes já se sentira assim? Difícil saber com acerto. Desde que se conheceu e olhou à sua volta, a incerteza, o medo e a dor fizeram parte da sua vidinha. Minerva intensificava, indiferente e má, os seus sofrimentos. Sempre ignorou não ser sua filha, mas o coração a afastava dia a dia daquela mulher insensível e cruel. Fora explorada e muitas vezes não tinha certeza daquilo que fazia e daquilo que de fato deveria fazer, pois agia sob ordens e pancadas. Por onde andará esta mulher? Indaga-se. Teme reencontrá-la. Minerva carrega o estranho poder de enfraquecê-la à sua aproximação. Ao vê-la, estremece e entra em pânico, ainda que noutro tempo e em outras circunstâncias. Condicionamento deplorável. Ela ignora que Minerva já adentrou o mundo espiritual e provavelmente já se viu frente a frente com sua consciência culpada. Um dia, eu me livrarei de você, Minerva, para sempre. Pensa, enquanto outro pensamento faz um contraponto, apontando-lhe que se ainda não se entenderam, terão de se reencontrar, muitas outras vezes. Sabe, embora desejasse esquecer, que se esta lhe fez tanto mal, e com tanta fúria, provavelmente tinha fortes ligações com ela. O que lhe dá esta certeza? Não sabe, são verdades sopradas ao seu ouvido e sentidas em sua alma. Voltando o pensamento para Teobaldo, novamente ela reflete. Se eu sei quem ele é e o que fará, caso eu permita, o que devo fazer, se este amor jamais me deixou, apesar de tudo. Prudence vem encontrá-la, assim, sentada no jardim a cismar. Um livro aberto nas mãos e o olhar distante. Filha, o que tem? Voltou tão triste. Mais que isso, voltou muito contrariada. Pode me dizer o que houve? Podemos conversar? Suspirando, ela discorda. Não, desculpe-me. Conhecendo-a um pouco como já conheço, e recordando as reações de sua mãe, posso avaliar que o coração está comprometido. Sim, você está certa. E falando nisso, Prudence, tenho uma grande curiosidade quanto ao meu pai. Quem é ele? Você, ama e confidente de minha mãe, deve tê-lo conhecido. Prudence estremece. E então, Prudence, o que me diz? Nada, filha. Sua mãe me fez jurar que eu jamais contaria a ninguém. Afinal, ele foi um ilustre, desconhecido e grande irresponsável. Assim como fazem tantos outros, desapareceu sem deixar rastros. Prudence beija e se distancia, dando a conversa por terminada. Isolda passeia pelas aleias do jardim, respirando o ar balsâmico das plantas e das flores, pensando. Seu cãozinho a segue, saltitante. Capítulo 31. Busca inútil. Sob o impacto do desaparecimento de Norberto e também de Brunilda, filha do barão Odorico, de Lúcia e do cocheiro Percival, de Vladimir Vladoski e mais recentemente dos pais de Lúcia, o barão Harald e sua mulher Berta, os comentários aumentam na proporção da curiosidade e das mais diferentes suposições, que por sua vez se somam às informações sobre outros desaparecidos. Ainda que estes não sejam muito conhecidos da maioria, fazem parte obviamente das estatísticas dos misteriosamente desaparecidos de Florença. Alguns, conscientes da realidade política e social, além da religiosa que sufoca, inegavelmente suspeitam que eles estejam presos em alguma masmorra ou que já tenham sido mortos. Quanto ao desaparecimento de Brunilda, a ama, nem um pouco discreta, aventou a hipótese de que a moça pudesse ter um namorado. Isto bastou para outras especulações, uma vez que a filha do barão já era oficialmente noiva de um amigo de seu pai. Os murmúrios estenderam-se não apenas pelos diferentes departamentos de Florença, mas também por cidades vizinhas. Afinal, os protagonistas são importantes demais para passarem despercebidos. Aqueles que admiravam e queriam bem a Vladimir e Norberto lamentaram sinceramente a ausência de dois profissionais tão competentes e úteis, que enfrentavam bravamente as dificuldades pelo bem da verdade. Aqueles, principalmente, que se beneficiavam da bondade e dos préstimos de pai e filho, nas suas causas legais por eles defendidas e ganhas com empenho, respeito e bonomia, sabem agora que ficaram à mercê da sorte. À distância, Vladimir e Norberto, conscientes dessa dura realidade e consequência, entrega-os aos céus,
que acima de qualquer outra vontade lhes permitirão aquilo que fizerem por merecer, ainda que através de inúmeros percalços, pois a tirania do regime, a falta de educação, de instrução e de orientação adequadas responde quase sempre pela miséria reinante entre os menos aquinhoados. Confiam porque sabem que o mundo pertence aos filhos de Deus e onde estes estiverem, receberão sempre o seu quinhão de misericórdia. Aristófanes registra diariamente informações completamente desencontradas a respeito dos fugitivos, como ele denomina a família de Vladimir. Enfurecido, blasfema. Seus arquinimigos, além de lhe roubarem a chance de vingar-se, de que, Aristófanes, levaram com eles o seu pote de ouro. Não duvida que Brunilda esteja com eles. Tomou algumas providências injustas, ele mesmo reconhece, referentes aos seus inimigos que permaneceram em Florença a desafiar-lhe a autoridade. Criminoso empedernido, não teve dificuldade para penalizá-los cruelmente. Sem problemas de consciência, Aristófanes faz a parte que lhe cabe e depois de cada vitória sobre os inimigos da sua Santa Madre Igreja e do Estado, concomitantemente, comemora e ganha mais créditos e louvores, esmerando-se cada vez mais para satisfazer a maioria, que depende da sua atuação para dormir em paz e preservar o poder que possui. Ufana-se, garboso, de ocupar um posto de tal relevância e brilho. Não saberia jamais viver de outro modo. Precisa renovar cada vez mais os elogios e as comendas que recebe, além, naturalmente, do régio pagamento ao qual faz jus. Nesse instante, ele analisa os últimos acontecimentos. Logo depois dos contratempos causados por Dom Anastácio e ao retomar as minhas normais atividades, surpreendo-me com estes abomináveis reveses. Todavia, que me aguardem todos aqueles que pensam escapar. Eu os encontrarei, mais cedo ou mais tarde, estejam onde estiverem, pois este mundo ficou pequeno demais para todos nós. Se para ele o prometido é o cumprido, intensifica alucinadamente a busca, não apenas em Florença, mas nos lugares mais distantes. Entretanto, exausto e enlouquecido de ódio, vê os dias e os meses se escoarem monótonos, sem uma pista sequer. Possesso, vocifera. Parece que o chão os tragou. Apertando os olhos que brilham de ódio, ele conclui. Acertadamente. Algo me diz que aquela beleza feita de ouro está com aquele causídico impertigado e arrogante. Além de fugir, eles levaram o meu maior sonho de ser feliz e aumentar o meu poder. Que onde estiverem sejam alcançados por minhas pragas e maldições, enquanto prelibo a aventura de tê-los em minhas mãos, mais depressa do que eles imaginam. Elevando a voz, punho fechado e ameaçador, ele promete. Ainda nos defrontaremos, paladinos da lei. Ele cospe de lado, extremamente revoltado. E quando isso se der, pedirão ao diabo que os leve para escapar da minha sanha. Sorri sombrio, cofia a barba bem tratada e cicia. Quanto àquela beleza loura e preciosa, ela não perde por esperar. Mulher orgulhosa e ingrata, rejeitou-me abertamente. A moça tem topete. Sorrindo sinistro, ele acrescenta, olhar sonhador e cúpido. Eu aprecio a ousadia numa mulher como aquela. Ora se não, quero essa deusa germânica para mim. Ela dará brilho e cor à minha vida exaustiva e sem alegria, e descansará com os seus carinhos a minha mente atormentada, enquanto adoça o meu coração. Sarcástico, sussurra. Se é que eu tenho coração. Em seguida, volta a fechar o semblante e exclama. Hei de procurá-la incansavelmente, e ainda que ela esteja no inferno, eu a tirarei de lá. E ai daqueles que atravessarem o meu caminho. O próprio demônio não se atreverá a se interpor. Há muito persevera, extremamente revoltado, os olhares trocados entre Brunilda e Norberto. Nenhum dos dois, porém, suspeitou de sua observação. Prosseguindo em sua revolta, finaliza. Patifes, não perdem por esperar. Ruminando o seu ódio, Aristófanes recrudesce a aversão espontânea que sente pelos dois. Desde que os viu pela primeira vez, odiou-os instantaneamente. Já se arrependeu um sem número de vezes de tê-los tirado daquela enrascada armada por Diógenes. Hoje eles não mais existiriam. Pensa,
Que grande ventura para minha alma, inimiga ferrenha deles. Ah, se eu pudesse voltar no tempo! Aquele filho de Vladimir não teria se tornado este causídico abominável que nos atormenta tanto quanto seu pai, que por sua vez já teria há muito voltado ao pó. Mas quando vi o meu desafeto ali, caído na calçada, tentativa patética de rival, o ódio por ele foi maior e mais urgente. Perdi desastradamente a chance maravilhosa de tirá-los de vez do meu caminho. Caso isso tivesse se concretizado, possivelmente eu já estaria casado com a bela Brunilda. Aquele pretenso noivo, que até agora se arroga de seu dono, sequer imagina aquilo que o aguarda mais à frente. Ninguém jamais fica no meu caminho. Enfim, agora é tarde e preciso encontrá-los. Capítulo 32. O recomeço. Muito distante dali, Vladimir e Norberto travam um afetuoso diálogo. Meu filho, ao receber a suposta missiva de Ivo de Santorini, logo compreendi que era sua, dizendo-me onde estava e dando-me notícias. Você pode imaginar o quanto sofri, filho, ignorando o seu paradeiro e suspeitando aterrorizado que algo de ruim pudesse ter-lhe acontecido. Sim, também sofri muito. Uma circunstância porém urgente, como já sabe, havia me levado a fugir sem planos e sem destino para salvar as nossas vidas e livrar Brunilda de um desastrado casamento, decidido arbitrariamente por seu pai, o barão. Ao sair de Florença, Norberto, confesso que lamentei profundamente deixar aquela cidade tão promissora e tão querida do meu coração. Compreendo, meu pai, e me harmonizo plenamente com os seus sentimentos. Levantando a cabeça, porém, Vladimir conclui muito animado. Enfim, aqui estamos nós, juntos e unidos, para uma nova fase de vida, que será sem dúvida semelhante à outra que acabamos de deixar, pois somos os mesmos onde quer que possamos ir. Abraçando-o, Norberto declara vaidoso. Esse é o meu pai. Filósofo incurável, metafísico, doutor em leis e humanista. O quanto o admiro. Pobre humanidade, submetida a tantos poderes podres e enferrujados que se impõem, ceifando vidas e emperrando o carro do progresso, enquanto mantém as suas instituições anacrônicas e cruéis. Os bons exemplos e a educação baseada na ética serão a pedra filosofal de todos os tempos e de toda a alquimia. Somente assim teremos esperança de futuros grandiosos e cada vez mais elevados. Ora, o filho que me rotula de filósofo, além de sê-lo igualmente, exibe um poder de educar admirável. Por que não se dedica a esse mister? Enquanto cuidamos da nova vida, exercendo o comércio que sempre caracterizou a nossa família, precisamos de outras funções, de acordo com as nossas reais formações acadêmicas. Muito sensibilizado, Norberto comenta. Mais uma vez, o Senhor meu Pai lê em minha alma como num livro aberto. A esse respeito já tomei algumas providências. Serei professor de justiça legal. Estou aguardando apenas a confirmação dos órgãos aos quais me ofereci. Parabenizo. Também você em tudo que faz direciona suas atividades morais e intelectuais para o bem e para a verdade. Isso eu aprendi desde o berço. Tive sempre ótimos exemplos. Ambos sorriem e se abraçam, enquanto se dirigem ao interior da casa. Do país radioso que é a Itália, Vladimir partiu para o berço da cultura, a luminosa Grécia, onde reencontrou o filho e Brunilda, na ilha de Santorini, e no endereço da família do saudoso amigo Ivo. Sem demora, fizeram outras viagens, a fim de colocarem entre eles e os seus perseguidores uma distância razoável. A perseguição se processa, não apenas pelos tentáculos poderosos do Santo Ofício, mas também por dois inimigos ferrenhos e altamente interessados, o barão Odorico von Braun, que jamais se conformará por ter perdido a filha para seus inimigos, e o obsessivo e enigmático Aristófanes. Abdicando da antiga aparência e da elegante moda florentina, pai e filho, assim como Brunilda, estão praticamente irreconhecíveis. Onde quer que cheguem, o cabedal de conhecimentos e a competência inegáveis abrem-se-lhes todas as portas. Numa nova realidade de vida e distante do seu lugar, por força das circunstâncias, Vladimir faz um comentário. Sem intenções, retomei a vida itinerante dos meus antepassados ciganos.
Vocês descendem de ciganos? Indagaiu-lhe Brunilda, que acaba de chegar. Sim, filha, e com muita honra. Somos originários da antiga e misteriosa Romênia. Outros parentes mais distantes eram da Bulgária e outros ainda da Prússia. Acredito que herdei desse passado mais facilidade para compreender outras culturas e diferentes modos vivendi. A vida dos ciganos me fascina. Ela declara entusiasmada. Muitos de nós devem ter passado por essas experiências culturais. Admiro neles os dons para a música, a dança e a adivinhação. Eu, todavia, prefiro o que seja mais permanente. Convivo melhor com a certeza do presente e do futuro planejado, o que não quer dizer que eu não me desse bem nessa forma de vida. Afinal, somos feitos da mesma argila, maleável e passível de inúmeras adaptações. Declara Norberto. Nessa forma de vida, fico a imaginar quanto aprendizado e quanta beleza a usufruir, sem esquecer naturalmente os percalços de cada existência e os choques das paixões, tão comuns nesses povos. Eles precisam enfrentar literalmente e quase sempre grandes tempestades, do clima ou das suas próprias organizações. Reflete Brunilda. Enfrentando as tempestades da vida, nós nos fortalecemos. Afirma Vladimir. Sim, ao longo dos milênios, o homem aprendeu a se defender e a elaborar, passo a passo, sua sobrevivência e seu bem-estar. Acrescenta Brunilda. Desde o início de nossa existência, que se perde na memória dos tempos, o homem enfrenta a sua tragédia e a sua glória para sobreviver, agindo quase sempre em defesa daquilo que julga possuir, embora precise deixar inúmeras vezes para outros, que momentaneamente são os vencedores. Assim, ele aprendeu a se defender e a caçar, para alimentar-se e abrigar-se das intempéries. Conhecemos bem essa história, mas raramente pensamos nela, como se já tivéssemos encontrado no planeta tudo que nele existe e os avanços que as inteligências foram inventando aqui e ali. As paixões, por sua vez, foram sendo transformadas com o tempo, mas ainda nos dominam e, de acordo com os diversos níveis de entendimento, nos submetem ou nos servem como alavanca para o crescimento intelectual e moral. Os ciganos e outros povos, ainda remanescentes, quase puros, nas diferentes tribos, fortes e determinados, nas suas ações e vontade, ainda estão banhados em ações dramáticas e impositivas. Conhecemos histórias de amor, de ódio, de vingança e de morte, frente às rivalidades e hierarquias, ciganas ou tribais, quase sempre, incontroláveis. Norberto faz uma pequena pausa e conclui. Enfim, tirando os excessos de todas as culturas, inclusive da nossa, quanta beleza este mundo comporta. Nós, estetas por opção, sentimos no âmago da alma uma admiração ímpar por toda a forma de beleza e de harmonia. Eu aprecio as roupas dos ciganos, os seus enfeites, a força e a vibração apaixonada que imprimem em tudo o que fazem, a alegria dos seus acampamentos, suas músicas vibrantes, as danças fascinantes e seus instrumentos musicais. Enfim, a realidade deste povo me fascina e me faz sonhar de olhos abertos. Brunilda explode esfuziante. Encantado, Norberto sorri. Ora, meu pai. Esta deusa germânica está a desafiar-me. Como competir com tanta riqueza e encantamento culturais? Os ciganos encontraram em você uma defensora e uma aliada, minha querida. Desconcertada, ela quase se desculpa. Não se impressione, Norberto, eu sou assim mesmo. Extremada nos meus sentimentos e reverente à realidade humana, naquilo que ela tem de melhor. Tudo o que representa força e grandiosidade me atraem e me fascinam. Não aprecio sentimentos mornos e sem cor. Somos isso ou aquilo, queremos ou não queremos, amamos ou não amamos. Certamente é justo e necessário, uma vigilância muito grande para não nos excedermos e para saber onde se encontram os limites saudáveis. Afinal somos seres racionais e cada vez mais capazes, o que indica que a responsabilidade de tudo o que fazemos está na medida do conhecimento de causa. Creio firmemente que poucos neste mundo que já alcançou algum progresso podem dizer com honestidade que não sabiam, quando agiram errado. Brunilda faz uma pausa, entristecida, recordando que seu pai está arrolado nesta máxima, de maneira trágica e imperdoável.
Norberto alcançou-lhe as reflexões íntimas e abraçou-a solícito. Está deslumbrado pelas belas cores que alcançam essa mulher, quando dá suas patentes defesas. Conheço, minha querida, a força que carrega nas veias e o poder de exaltação e impetuosidade da sua raça que traz em si muitas virtudes, mas também as suas idiosincrasias que se refletem, ostensivamente, nestes ou naqueles caracteres, de acordo com os níveis de consciência já alcançados. Seja onde for, tenhamos as origens e os antepassados que tivermos, seremos sempre os únicos responsáveis por nós mesmos e pelos nossos atos, diante de Deus, do mundo, e do nosso próximo. Enfim, nada nem ninguém nos servirá como recurso de defesa ou como desculpa para erros, sejam estes quais forem. Conhecedora que é dessa verdade, compreendo que teme pelas consequências que alcançarão seu pai desde agora como efeito das suas ações. Descanse o seu coraçãozinho, entregando-o aos céus. Eu já faço isso, Norberto. O temperamento de meu pai revela tal força de destruição, tão intempestiva quanto incontrolável. Ele próprio se assemelha à terrível tempestade telúrica. Não fique assim, Brunilda, um dia seu pai aprenderá, ainda que seja através dos sofrimentos. Ele e todos aqueles que agem da mesma maneira. Ela confirma. Voltando-se para o pai que ouve respeitoso, Norberto esclarece. Apesar de deixar tudo para trás, o que jamais será fácil para quem quer que seja, Brunilda livrou-se da prisão e dos tormentos que seu pai lhe infligia. Imagine que ele lhe batia cruelmente, chegando a feri-la muitas vezes. Dessas ocasiões, ela tem algumas cicatrizes. Conhecemos muito bem esses descalabros, não é? No fórum, quantas vezes nos deparamos com fatos como esses? Lamentável constatar que a lei aprova e fortalece tais comportamentos, o que torna difícil defender esses filhos tão infelizes. Underscore confirma Vladimir. Brunilda levanta altiva a cabeça e confessa. Deploro deveras o jeito de ser de meu pai, afinal devíamos nos amar, mas ele jamais conquistou-me, apesar do meu esforço, que aos poucos fui perdendo a razão de existir. Órfã de mãe desde cedo, ainda me lembro saudosa da sua doce presença em minha vida. Mas, apesar de tudo aquilo que vivi, principalmente depois dela, como não recordar a minha vida de antes, se ela teve, sem dúvida, os seus encantos. Em todas as fases fui feliz o quanto pude. Sempre extraí o melhor de tudo. Os recursos sempre me permitiram viajar muito, conhecer outros países e outros povos. A arte e a cultura sempre estiveram ao meu alcance. Assim, me ilustrei o quanto quis, sem embargos de espécie alguma, pois meu pai, orgulhoso da filha, me incentivava e me premiava com as oportunidades mais extraordinárias. Esse mérito ele tem. Vladimir conclui. Acima de quaisquer diferenças, somos todos criaturas semelhantes e com os mesmos destinos sobre a face deste pequenino planeta. Nessa caminhada evolutiva, estamos a caminho da ansiada perfeição. Os diversos níveis de aprendizado se formam aqui e ali. Os alunos que se esforçam chegam mais cedo à felicidade, enquanto outros se arrastam penosamente, invigilantes, revoltados e preguiçosos. Todavia, de nenhum o Criador se esquece e todos chegarão lá, mais dia menos dia, pois a caminhada é feita de milênios que se desdobram pelo infinito. É da nossa condição humana sermos perfeitos um dia. Para isso, estamos aqui e peregrinamos por este pequenino mundo que faz parte de um complexo de outros maiores e melhores, sob o cumprimento das leis naturais. Brunilda pensa nos seus inimigos que certamente não arrefeceram os ânimos na intenção de descobrir-lhes o paradeiro. Vladimir observou-lhe o alinhamento. Entristeceu-se, filha. Sim, me perdoem. Não consigo esquecer que temos perseguidores ferrenhos ao nosso encalço. Se nos descobrirem, essa alegria pode terminar de uma hora para outra. Não sou ingrata nem insensível. Sei que os céus a ninguém desampara, principalmente aqueles que se submetem às suas leis, mas sou humana e imperfeita demais para ignorar a maldade que nos cerca e que mais cedo do que podemos supor pode nos alcançar com consequências desastrosas, que abortarão pela raiz as nossas saudáveis pretensões de felicidade. Temo, principalmente, que a vida nos separe, Norberto.
Se isso se der, juro, não suportarei. A cada nova palavra ou expressão, Brunilda entrega-se à tristeza de imaginar-se novamente sob a crueldade de seu pai, e Norberto e seu nobre genitor acusados de qualquer coisa que as cabeças dos perseguidores sabem tão bem engendrar. Aos poucos, ela principia a chorar, aconchegando-se a Norberto. Este, apertando-a de encontro ao coração, e embora sabendo que aquilo que enche os seus pensamentos de incertezas pode de fato acontecer a qualquer momento, sugere, amoroso e confiante: não sofra por antecipação. Vivamos bem este novo tempo que nos abençoa com tantas alegrias e benfazejas promessas, minha querida. Quando o futuro chegar com as suas naturais imposições, nos adequaremos a ele, contando, acima de tudo, com a clemência de Deus, que tudo sabe e tudo provê. Lembre-se do sucesso da nossa fuga inesperada e de como através dela as nossas vidas se resolveram satisfatoriamente. Acalme-se e aproveite a felicidade por estarmos juntos. Ainda chorando, ela aprova-lhe as palavras sábias e providenciais, balançando afirmativamente a bela cabeça dourada. Pai e filho aguardam-lhe o reequilíbrio, enquanto refletem igualmente sobre as próprias vidas. Como ignorar a realidade, por vezes brutal do mundo, e a invigilância e a crueldade dos homens? Seriam avestruzes a esconder a cabeça na areia, na ilusão de que os seus perseguidores não conseguiriam vê-los. Todavia, não são nem tolos nem aves, e fazendo bom uso da razão sabem o que esperar, ainda que aparentemente não mereçam. Os méritos e os deméritos são conhecidos apenas por Deus, que através de suas leis permite a cada um o retorno das benesses pelo bem e pelo amor vivenciado, ou a luta para o necessário aprendizado, lições às quais cada qual faz jus, ao longo das múltiplas jornadas evolutivas. Haja o que houver, Brunilda, continuaremos juntos, pois nossas almas são inseparáveis. De qualquer modo, prosseguiremos nos amando, ainda que não nos vejamos mais. Norberto conclui. Empertigando-se, Brunilda sai dos braços do marido, posta-se altiva diante deles e numa voz forte e melodiosa exclama: paz seja convosco. Tende calma e atentai para a verdade de que uma fé vacilante assemelha-se a nenhuma fé. Que sejamos dignos de tudo que recebemos das mãos generosas de Deus. Saibam, para o repouso dos vossos corações, que, o que está feito, e que a divina providência os manterá não apenas distanciados dos perigos de antes, como, cobrindo-os com véus poderosos e invisíveis, manterá a vossa liberdade. Prossigam firmes nos bons propósitos de sempre, onde quer que seja, e que jamais percam a fé nem a alegria que deve banhar sempre o coração do cristão. Sigam em frente, e jamais regressem ao antigo ninho. A vida espera muito de todos e de cada qual, pois, muito será pedido àquele que muito se deu. Paz para os vossos corações, agora e sempre. Brunilda se cala, estremece, vacila sobre os próprios pés, e amparada pelo marido senta-se numa cadeira. Norberto aguarda-lhe o refazimento e Vladimir, que chora, agradece submisso, do mais profundo d'alma, aos poderes celestiais que estão sempre apostos para auxiliar e socorrer os filhos de Deus, das formas mais imprevisíveis. Ele se senta e enxuga as lágrimas, enquanto se refaz da grande emoção que o invade. Deixando Brunilda, que já se encontra bem e refeita do esforço, Norberto abraça o pai, incapaz de falar o que quer que seja. A emoção que o invade não é menor. Brunilda admira-os e se emociona igualmente, pois apesar de não recordar as palavras que disse, sabe que mais uma vez as forças celestiais usaram os seus dons para o bem. Refeitos todos, Norberto declara: eu me esqueci de lhe dizer, meu pai, que nossa querida Brunilda carrega as mesmas esquisitices de Pandeva, o nosso oráculo. Sorrindo, satisfeito e comovido, Vladimir exclama: louvado seja Deus! Um dia, esses dons serão não apenas pesquisados e respeitados, mas também muito bem direcionados. Ó, homens, quando aprendereis a escolher apenas o bem, em qualquer parte e em qualquer homem? Em seguida, lhes diz carinhoso: convido-os a passarmos ao nosso recinto de oração doméstico e ali agradecermos as graças incomparáveis que hoje recebemos por mercê de Deus.
Alegres e abraçados, os três se dirigem ao oratório, e enquanto caminham, intrigada e algo incomodada, Brunilda se dirige discretamente ao marido. Depois eu quero saber quem é Pandeva. Um antigo amor, Norberto. Ciumenta e de olhar penetrante, ela estuda as expressões do marido. Norberto explode numa sonora gargalhada desconcertando-a. Sim, certamente, um amor. Os olhos de Brunilda fuzilam. Ele se diverte com isso, enquanto declara: um amor fraternal, minha querida. Pandeva foi uma protegida de meu pai. Hoje ela está com a sua família. Depois nós lhe contaremos, prometo. Rindo constrangida, ela pede carinhosa e já arrependida dos próprios rompantes. Desculpe-me, mas as emoções me envolvem fortemente e às vezes tomam a frente da desejável razão. Principalmente quando se trata de você. Ambos sorriem e dirigem-se à oração de agradecimento. Almas como estas, que já compreenderam a verdade e que a seguem, fazem a saudável diferença nesse embate de forças que mundos como o nosso enfrentam. Caminheiros das brilhantes estrelas, em diferentes níveis de evolução, buscamos, cada qual à sua maneira, e de acordo com o seu ângulo de visão, trazer o reino dos céus para dentro de nós, na aspiração máxima das nossas almas, que apesar de pisar em terreno material, sonha com espaços etéreos onde mora a grandiosidade divina. Sagrada e humana dicotomia, os céus estão fora e dentro de nós. Depois das emoções e das orações, Vladimir permaneceu nos seus aposentos reflexivo, enquanto Norberto arrastou carinhosamente Brunilda consigo. Seu pai é uma pessoa admirável, meu amor. E quanta sabedoria! Ela exclama, reverente. Sim, me orgulho disso. Vocês dois são tão parecidos. Grato pelo elogio. Meu pai tem sido meu grande exemplo de vida. Ao nascer, as boas fadas me entregaram alguns presentes divinos. Os primeiros foram dois espíritos elevados e amorosos que recebi como pais, e depois, quando encontrei não ao acaso a mulher da minha vida, que nascida para mim, morava noutro lugar, enquanto me aguardava para me fazer feliz. Rindo, Brunilda se diverte. Não esqueça que no instante dos presentes, maus gênios também compareceram intrusos em sua festa, e lhe presentearam com inimigos ferozes. Rindo igualmente, ele conclui: ante a filosofia de vida que recebi desde o berço, estes são os nossos melhores mestres. Com eles, aprendemos de qualquer modo e em qualquer tempo. Eles são como uma fatalidade neste mundo, afinal, quase sempre representam as nossas dívidas de passado. Sábio como o Pai, espero que os nossos filhos herdem esta inteligência e elevação de pensamentos, que caracterizam igualmente a futura progenitora deles, além de uma beleza incomparável que também tem o seu valor, principalmente na terra. Apaixonados, beijam-se e trocam carícias, arrebatados. Em seu gabinete, Vladimir dá vazão às suas inspirações e escreve, ininterruptamente, extraindo da sua própria essência as joias rutilantes de sabedoria que passa para o papel, alheio à realidade que o cerca. Humilde por natureza, considera esses apontamentos exercícios de aprendizado metafísico. Há poucos instantes, sua querida nora, que enriqueceu muito mais a sua vida e trouxe a ansiada felicidade ao seu filho, fora mensageira amorosa de tranquilizadoras premonições. Seguirão as suas vidas como desejarem, adequando-as sempre à providência divina, que lhes concederá sabiamente tudo aquilo que precisam e não apenas aquilo que almejam. Afeito desde sempre a cumprir as suas obrigações, enquanto vive e exercita a vida naquilo que ela possui de mais excelente, seguirá assim, até quando Deus permitir. Quando deixar o mundo, espera despedir-se em paz e momentaneamente do filho e de sua família ainda por se fazer, na certeza de novos reencontros para retomarem o amor que os caracteriza e fortalece nas diferentes jornadas, onde quer que seja. As suas conquistas morais e afetivas estarão sempre guardadas e preservadas como joias identificadoras, a fim de se reconhecerem em qualquer parte do universo, amalgamando e ao mesmo tempo libertando as suas almas, venturosos e fraternos. Assim devem viver os filhos de Deus, Criador, incriado, neste incomensurável universo. Capítulo 33. A Grande Revolta de Teobaldo.
Em Florença, nossa antiga rainha, atenta ao amor de Teobaldo, seu Genebaldo de ontem, decide não resistir mais e fazer uma nova tentativa. Ele tanto fez e tantas vezes aproximou-se dela, homem inteligente e experimentado na vida, que acabou por vencer-lhe as últimas resistências. Pensando na inexorabilidade do tempo e ansiando pela vida, naquilo que considera sagrado, ou seja, formar uma família e tentar ser feliz, ela aceitou o seu pedido de casamento, sem enganar-se, contudo, quanto ao caráter e à leviandade daquele que, apesar de tudo, continua sendo o seu grande amor. Em sua alma sofrida desde cedo, tendo enfrentado os grandes desafios que trouxera, conclui que deve se esforçar numa nova experiência, dando-se uma chance de reajuste. Assim, entre altos e baixos, dúvidas e esperanças, Isolda aceita e assume o período de noivado. A muito custo conseguiu o aval de seu avô, pois este já teve com Genebaldo várias altercações. Fernando, apesar do seu aparente consentimento, está decidido a afastar de vez o pretendente de Isolda, o qual rotula de desgraçado, tanto quanto aquele que fez infeliz a sua amada Carlota. Assim, mergulha em cismas e conflitos, tornando-se arredio e silencioso. Vê-lo pelos corredores, inquieto, durante as horas que deveriam ser dedicadas ao repouso físico e mental, em misteriosos solilóquios, tornou-se muito comum. Já alertou um sem número de vezes a querida neta, mas esta, independente por natureza, ignora-lhe as admoestações porque se encontra completamente envolvida pelo fascínio do rapaz. Sem reagir contra o avô, Isolda mantém os seus planos de casar-se com o noivo. Não ignora o abismo para o qual pode estar caminhando. Profundamente abatido, física e espiritualmente, Fernando exibe um estado mórbido e muito preocupante. Surpreendendo-o a caminhar, inquieto pelo jardim, Isolda decide falar-lhe mais uma vez. Meu querido avô, sente-se aqui comigo neste banco. Por que se atormenta tanto? Ele se senta, respira ruidoso, e exibe o seu desequilíbrio. Por que me indaga aquilo que já sabe? Eu tinha esperança de que o senhor se acalmasse com o tempo. Acalmar-me? Você não sabe o que me pede. Como posso vê-la caminhar para a desgraça e nada fazer? O fato de saber que eu amo Teobaldo não lhe diz nada. Certamente diz, e isso é o que mais me atormenta. Como alguém poderia ser feliz com um homem como ele? Se eu não acreditasse nisso, não teria aceito o seu pedido de casamento. Pobre filha, está cega, ele balbucia, fazendo a neta entristecer-se. Fernando levanta-se agitado e retruca. Você jamais será feliz com Teobaldo. O que lhe dá tanta certeza? Saber como ele é e como ele age. Perto de você ele faz o papel de bom moço, enganando-a. Meu avô, o senhor não acredita que eu possa transformá-lo. Quase em desespero, Fernando toma-lhe as mãos, olha bem dentro dos seus olhos e lamenta. Pobre querida, quanta ingenuidade! Quem lhe disse que ele permitirá? Com ele, sua vida será um inferno. Isolda levanta-se magoada e pede. Não diga isso, peço-lhe. Não aumente mais os meus tormentos. Ela também imagina aquilo que irá enfrentar. Então, por quê? Ele pensa, enquanto a neta já está à beira das lágrimas. Já arrependido de haver falado demais, ele a abraça e roga. Perdoe-me. Esqueça tudo que eu lhe disse. Não me leve tão a sério, peço-lhe. Beija-a e se vai, rapidamente. Intimamente, já se decidiu. Enfrentará céus e terra, mas Isolda não se casará com Teobaldo. Os sofrimentos amorosos da filha já lhe bastaram e sua amada neta já sofreu demais para uma única vida. Prudence se aproxima e consola Isolda, enquanto avisa. Filha, seu avô é uma pessoa muito misteriosa e fará aquilo que deseja, a despeito de qualquer outra vontade. Por que me diz isso, Prudence? Não posso lhe explicar, perdoe-me. Assim dizendo, ela se afasta rapidamente. Em silêncio, Isolda confirma, mais uma vez, que esta família que hoje também é sua é muito misteriosa e deve esconder muitos segredos. Teme pelo avô, teme por Teobaldo. O que virá?
No dia seguinte, Fernando convoca, urgente, o rapaz para uma conversa a sós e distante dali. Profundamente contrariado, ele consente, mas chega prevenido e carrancudo. O que deseja de mim, senhor conde? Ambos sabemos o que desejo. Não se faça de tolo. Nos conhecemos demais para isso. Deixe minha neta em paz. Atrevido e debochado, Teobaldo enfrenta-o. Ora, eu sirvo de companheiro de farras, mas não presto para ser seu parente. É isso. Desde quando, transformou-se num ridículo moralista? Fernando torna-se violáceo, tal a sua ira. Em silêncio, continua a fitá-lo, aguardando-lhe uma resposta. Não, jamais me afastarei dela. Acredite se quiser, eu amo, de verdade, a sua neta. E desde quando você aprendeu a amar? O seu caminho é feito de irresponsabilidade e desamor. Saiba que não permitirei, jamais, que faça minha neta infeliz. Eu prometo fazê-la feliz. Numa estranha gargalhada, Fernando lhe responde irônico. E o que mais você promete? Ser bom, amigo, respeitoso, carinhoso, companheiro? Ora, não me faça rir. Prometo tudo o que você quiser, desde que permita o nosso casamento. Afinal, eu e Isolda somos adultos e não dependemos da sua aprovação. De que a aprovação fala? Esquece que a lei me dá direitos inalienáveis sobre minha neta. Ela depende, sim, do meu consentimento. Cada vez mais exaltado, Teobaldo explode. Ora, homem, não consegue ver que ela também me ama. Por que impedir que sejamos felizes? É por este amor e esta pretensão que você prossegue em suas noitadas e bebedeiras, dia após dia, nos lugares mais sórdidos da cidade. Apanhado de surpresa, Teobaldo informa o esperançoso. Quando nos casarmos, deixarei esta vida boêmia, afinal você sabe muito bem que todo homem tem as suas necessidades mais urgentes. Fitando-o com um ódio tão grande, que não deixa dúvida alguma, quanto ao que está pensando, Fernando observa o silencioso. Teobaldo enfrenta o seu olhar e indaga impaciente. Muito bem, o que pretende? Desafiar-me para um duelo? Seria muito divertido abatê-lo, sem esforço algum, como se corta um galho seco. Desista. Nada nem ninguém me impedirá de me casar com Isolda. Fernando decide, então. Jogarei a minha última cartada, e que Isolda me perdoe, pois sei que não deveria fazê-lo. Sem desviar os olhos do seu opositor, ele ordena peremptório. Sente-se e acomode-se. Para quê? Já dissemos tudo o que tínhamos para dizer. Engana-se. Ouça-me e não me interrompa. Vou lhe falar a respeito da vida de Pandeva. Debochado, Teobaldo comenta. Ora, o senhor conde está se tornando senil. Quem é Pandeva e por que ela me interessaria? Garanto-lhe que a conhece bem e me entenderá logo. Por isso, cale-se e abra muito bem os seus ouvidos. Fernando passa a narrar tudo e principalmente o fato de que, ao encontrá-la, como Teobaldo gosta de narrar, ela era ainda uma moradora das ruas, sem recurso algum, portanto desprezada por ele e pela nobreza de modo geral. Teobaldo, aos poucos, compreende e sofre um impacto difícil de mensurar. Seus pensamentos retornam àquele dia e recorda que, de fato, ela estava a pé e sozinha. Volta à loja e aos 2 encontros primeiros, para entender o seu jeito desafiador ao conversar com ele, assim como a sua bonomia e intimidade com a criada. Compreendeu, furioso, as suas tiradas irônicas e as suas risadas debochadas. O quanto ela deve ter se divertido à minha custa. Mas, apesar de tudo, posso sentir-lhe a afeição sincera e o interesse. Seus olhos não me enganam. Ela me ama. Por quê, então, não me contou tudo, como faz agora o conde Fernando? Temia, certamente, que eu a rechaçasse. Se não estivesse sentado, teria de fazê-lo. O conde conhece-o bastante bem e sabe do seu inquebrantável orgulho. Raciocina rápido e retruca. Contudo, meu caro conde, se alguém aqui é digno de uma justa reprimenda é o senhor, que ignorava até mesmo a existência desta neta. Aquilo que eu fiz ou faço não lhe diz respeito. Diz, quando me atinge desta maneira.
Quer dizer então que nossa condecinha Isolda já perambulou pelas ruas de Florença e sabe-se lá com quem, não é? Com efeito, um passado como este e ela pretende fazer parte da nobreza. O conde cerra os punhos e controla-se bravamente para não avançar contra ele, pois seria inútil, além de perigoso. Teobaldo já tem vários crimes nas costas e todos, legais. Apenas balbúcia, em fúria. Minha neta é pura como um anjo, apesar de tudo que viveu. Aprendeu como ninguém a viver e a sobreviver. É isto que me assusta. O que ela teria feito para sobreviver? E mais, caro senhor conde, será ela mesmo sua neta? Como pode ter certeza? Como vê, nem mesmo a sua linhagem pode ser comprovada. Apesar de toda a fúria, o conde Fernando percebe que o atingiu no alvo. Aquele homem jamais abrirá mão do seu orgulho e da sua vaidade. Conta com isso. Teobaldo passa do extremo pálor à vermelhidão mais intensa. Ao término daquele encontro, está chumbado ao chão e incapaz de pronunciar-se. Tão desatinado se encontra que sequer viu quando, sorrindo sinistro, o avô de Isolda afastou-se sem olhar para trás. A caminho, Fernando tem plena consciência daquilo que fez. Expôs a vida de sua neta, e perigosamente. Contudo rejubila-se, pois, ao usar a última chance, viu Teobaldo percorrer todos os degraus da perplexidade e da decepção, desiludindo-o de vez. Ao chegar em casa, depara-se com a neta. Surpresa com o seu estado de excitação nervosa, Isolda indagaiu-lhe: "O que houve, meu avô?" Abraçando-a comovido, ele responde: "Fui apenas caminhar para espairecer." O coração da moça lhe diz que ele deve ter feito muito mais. Encaminhando-se para a entrada da mansão, estanca, vira-se para a neta e declara: "Você não conhece de verdade o seu noivo. Talvez conheça, meu avô." Impossível. Se conhecesse, fugiria dele como de uma doença contagiosa. Muito pesarosa, ela conclui que a sua tentativa de ser feliz provavelmente está sendo abortada. Enquanto o avô se dirige à entrada da casa, ela permanece sentada, sem saber o que fazer. Assim Forbes vem encontrá-la. Senta-se ao seu lado, abraça-a carinhosamente e lhe sussurra palavras de carinho. Abraçadas, as duas permanecem, enquanto Isolda chora livremente até desabafar. Poucos dias depois, Felizardo adoeceu e, apesar dos cuidados e tratamentos, acabou por expirar nos braços de sua dona, olhando ainda, até que sua visão embaçada revelou que ele já não fazia mais parte do mundo. Sua matéria atingira o seu ponto máximo, o qual ele trouxera para viver e manifestar-se. Isolda pranteou-o como faria diante da perda de um bom e querido amigo. Este animalzinho fora, durante longos anos, o seu melhor companheiro, o mais presente, o mais fiel. Estes nossos irmãozinhos, que existem e contribuem para a melhoria da própria vida, são parte da criação divina, que tem igualmente objetivo, quanto às suas existências neste e em outros mundos. Um dia, eles serão melhor compreendidos, respeitados e amados, quando a razão do homem iluminar-se para entender que tudo que existe no mundo é parte da criação, que deve e precisa ser respeitada e preservada, dentro das nossas possibilidades, para o equilíbrio físico e espiritual do mundo e do universo. Bravo! Bravíssimo! Para estes seres que contribuem para o progresso do ser humano, amando-os e secundando-os nas suas diferenciadas atividades. Não poucas vezes, em mundos imperfeitos como o nosso, o bruto, ainda refém dos próprios instintos, comporta-se melhor e com mais nobreza que certos homens que, de humanos, parecem ter apenas a aparência. Deus nos criou simples e ignorantes e nestes mesmos degraus, já estivemos muitas vezes. Tudo evolui, nada se faz de improviso. Criados um dia para atingirmos a perfeição, trilhamos as veredas de progresso e de libertação. Entrando em casa, como um touro bravio e incontrolável, Teobaldo, furioso por ter se enganado, sequer reflete quanto aos sentimentos que nutre, ainda que seja a sua revelia, por Isolda. Caminhando, inquieto, e com sede de vingança, ele pensa, trama e aprimora intenções naquilo de pior que sua alma negra consegue engendrar.
Mateus já fora escorraçado, assim como outros, ao tentar servi-lo, como fazem, habitualmente. Alguns levaram socos e pontapés, sem explicação alguma. Assim, Teobaldo passou horas, ruminando sozinho e sombrio, a sua revolta e a decisão de algo fazer a respeito. Ah, o quanto você deve ter se divertido à minha custa, mulher pérfida. Uma perdida, é isso que você é. Uma mulher de passado duvidoso, que nenhum homem desejaria para a esposa. Hoje posa de nobre, exibe traquejo e finesse em sociedade. Oh, quanto engano! Quanta falsidade! Se o conde não me revelasse esse passado, eu cairia como um pato na esparrela dessa mulher desavergonhada. Me aguarde, sua idiota. Farei de você um trapo, no qual eu limparei as minhas botas. Eu alcançarei você, de uma maneira ou de outra. Não abrirei mão de tê-la para mim, contudo, em outras circunstâncias. Ora, você conhecerá, enfim, o verdadeiro conde Teobaldo de Vila Douro e se arrependerá, a cada novo dia, o ter me enganado como fez. Arrepender-se-á amargamente, por um dia ter atravessado o meu caminho. Ora se não... Mateus traz o coração em suspenso, seu patrão revela uma fúria que promete grandes tempestades e nelas todos estarão arrolados, de qualquer modo e da pior maneira. Teobaldo não poupa nada nem ninguém e passa por cima de qualquer coisa. Para ele nada é sagrado. Gostaria de saber por onde anda seu bom amigo Cirineu. Depois que ele desapareceu, sentiu-se mais sozinho. O tempo já o alcança, inexorável, e suas forças lhe faltam quando menos espera. Será deixado de lado brevemente, quando não mais servir, ou será atirado nas ruas, sem piedade. Isso acontece todos os dias com aqueles que como ele nada possuem de seu, nem parentes. Ele passa noites chorando e lamentando a própria vida. Enquanto isso, Teobaldo planeja um jeito de ter Isolda em seu poder. Fará isso da forma mais misteriosa possível. Ninguém suspeitará dele ou de alguém a seu serviço. Não contratarei ninguém. É mais seguro. Enfrentar o conde Fernando não é coisa que se deseje. Esse homem ama a neta até a veneração e se tornará furioso, caso suspeite de mim. Após muitas noites, insone, ele se decide por uma ação arriscada. Ora, não será a primeira vez que me aventuro nessas peripécias, dignas de um homem de verdade. Será muito bom tê-la aos meus pés, como amante, dócil e prisioneira da minha vontade. Ninguém jamais a verá, pois tenho, régias acomodações, para ela, velada aos olhos de qualquer um. Nós seremos um casal, ora se seremos. À minha maneira, naturalmente. Em meio a estrondosas gargalhadas, ele planeja uma empreitada conhecida apenas dele mesmo. Assim, decide e se veste de negro, roupas justas e capuz sobre a cabeça. Cordas à cintura e a vontade férrea de raptar Isolda, durante a noite, e em silêncio. Para tanto, leva um frasco de narcótico para deixá-la fora de ação antes de carregá-la. Madrugada alta, um silêncio sepulcral, ele esgueira-se, rente as paredes da mansão e galga os muros, sorrateiro. Abate, violento, 2 sentinelas, vence as primeiras barreiras e avança em direção ao seu desiderato, orientando-se pelos espaços vizinhos aos quartos de Isolda e das suas acompanhantes habituais, Forbes e Prudence. Ele ignora, porém, e não deveria fazê-lo, conhecendo bem o antigo parceiro. Conde Fernando, já esperando represálias de sua parte, vigia, atento e acompanhado do seu fiel criado Heráclito, homem truculento e afeito às guerras. Encoberto pela sombra de alguns arbustos, Fernando vigia os aposentos da neta. Subitamente, divisa um vulto, que reconhece de pronto e aponta a Heráclito, indicando-lhe o que fazer. Muito intrigado, o criado revela ter reconhecido Teobaldo, mas Fernando indica-lhe que deve prosseguir na ação e faz um gesto ordenando-lhe que o mate. Heráclito sai como uma serpente silenciosa, escorrega até próximo a Teobaldo, sem sequer ser pressentido, e a pouca distância, atira-lhe, certeiro, uma adaga afiada, não dando tempo a que ele emitisse um grito sequer. Teobaldo resvala, bate em algumas paredes e desaba no chão fazendo um baque surdo. Ágil,
como um felino, Heráclito apanha o corpo esbelto e alto do rapaz e carrega o portão afora. Numa carroça, leva-o para fora da cidade e muito distante desfaz-se do corpo, só retornando na tarde do dia seguinte, cansado e de feições sombrias. Chegando, dá contas ao patrão daquilo que fez e segue para os seus aposentos. Mateus, que registrou a ausência de Teobaldo, avisou a família que procurou-o, incansável, por toda a Florença, sem contudo encontrá-lo. O conde Teobaldo de Vila Douro passou a ser mais um dos desaparecidos, aumentando a carga de medo e de mistério. Quando gente simples desaparece, ninguém sequer nota ou comenta, mas quando várias personalidades proeminentes começam a desaparecer sem deixar rastros, o ato desperta muita curiosidade. As especulações crescem a cada novo dia, na medida dos fatos ocorridos e diminuem entre um desaparecimento e outro. Afinal, cada qual tem seus próprios interesses. No coração de Isolda, uma grande decepção. Ao saber do desaparecimento do noivo, suspeitou do avô e entristeceu-se. Pranteou Teobaldo e guardou-o no coração, rezando por sua alma, pois não consegue imaginá-lo vivo. O que pensaria seu amigo, gentil homem, se soubesse do ocorrido? Mas, nem mesmo ele poderá ajudá-la, distante como está, e quem sabe como. Constatando, desolado, a tristeza da neta, que amarga solitária a saudade do noivo, Fernando abate-se cada vez mais e longe está daquele homem forte e disposto, que um dia procurou a incansável para consolar a filha querida. Um mês depois, numa tarde nublada e triste, Isolda enterrou, entre grossas e desconsoladas lágrimas, aquele que lhe dera, enfim, um nome e uma família de verdade. Depois da perda do avô, ela caiu seriamente doente e debateu-se febril entre a vida e a morte. Forbes e Prudence somaram esforços para resgatá-la para a vida. Enfim, após algum tempo, Isolda superou as dificuldades físicas e espirituais e sobreviveu. Encomendou, saudosa, uma pequena estátua de Felizardo e colocou-a no jardim, bem à entrada, no meio de um belo canteiro de minúsculas e brancas flores. Quando a tristeza a domina em excesso, senta-se ao lado de Felizardo, e recorda muita coisa. Neste instante, Prudence e Forbes a surpreendem assim distanciada da realidade, olhando para o céu azul e coalhado de nuvens muito brancas. Filha, Forbes se adianta, o que faz aí tão sozinha? Sentam-se, ambas, uma de cada lado, e fazem entender que tem alguma intenção. Filha, as coisas mais difíceis de sua vida já se foram, graças aos céus, e você precisa olhar para este novo tempo. Declara, amorosa, Prudence. Nós duas estivemos conversando a respeito de sua vida, minha querida, a dos Forbes. Ah, sim, e o que decidiram, desta vez, hein? Ela indaga tentando brincar sem contudo conseguir. Forbes prossegue, ampliando as ideias, que segundo ela, pertencem às duas. Nós pensamos que a vida é feita de dias ruins e dias bons, de tempos de dor e tempos de alegria. Portanto, você precisa pensar em si mesma, depois de tantos anos de lutas e dificuldades. E o que vocês sugerem? Veja bem, filha, você é linda como uma rosa em botão. Se não deu certo com aquele que você queria, outro poderá fazê-la feliz. Existem homens bons, creia, que têm ótimas intenções. Afinal, a vida passa e dentro de algum tempo, você estará mais velha e menos animada com a vida e o futuro que ainda pode vir a ter. Rindo, Isolda quer saber. Qual das duas já se casou e tem experiências nesse setor? Ambas se olham e Forbes responde, sisuda e objetiva, como sempre. Isolda, não é preciso, muitas vezes, ter passado pelas mesmas experiências para sabermos o resultado delas, pois o mundo está aí nos ensinando a cada esquina. Isolda concorda. Tem razão, mas aqueles que viverão ou que ainda vivem como eu vivi, sabem o quanto o mundo pode ser cruel e injusto, quando topamos com pessoas más. Mas, reconheço que nem tudo aprendi por mim mesma. O meu oásis, vocês sabem, encontrei no lar do saudoso gentil homem. Que ele seja 1000 vezes bendito e protegido por onde quer que vá. Ele e seu filho, Norberto.
Esta alusão aos dois fez Forbes emocionar-se, indagando: onde e como estarão os dois? Quantas saudades! E certamente eles também as terão de nós. Sim, é verdade. Dando um beijo em cada uma, Isolda se distancia. Uma estranha ansiedade se instala no seu coração e decide rever mais uma vez o seu lugar. Veste-se com simplicidade e sai nessa intenção, lamentando muito a falta do seu companheirinho de sempre. Vence boa parte do percurso na carruagem acompanhada de Forbes e Prudence. Ao se aproximar do local, desce, pede-lhes que aguardem ali mesmo e se afasta. Sobe e desce ladeiras, entra por vielas e becos que parecem um labirinto e depois de algum tempo, enfim, ela chega. Caminha, devagar, observando tudo, sendo por sua vez observada. Segue ignorando os olhares, recordando vários sucessos de sua vidinha, ali, quando sofria os reveses criados e mantidos por Minerva na sua habitual crueldade. Alcançando, enfim, o seu pequeno esconderijo, numa reentrância natural e algo disfarçada por velhas paredes destruídas, ela se surpreende com um cãozinho recém-nascido a tremer de frio e fome, abandonado. Olha ao redor e não vê ninguém. Conclui, sabiamente, que ele fora deixado ali de propósito. Segura as saias volumosas, inclina-se e apanha o bichinho. Aperta-o de encontro ao peito para aquecê-lo e exclama carinhosa: venha, meu amiguinho. Abraçada a ele, ela sai e se dirige à carruagem, quando um belo homem intercepta-lhe o caminho, sorrindo, muito galante. Bons dias, bela senhorita. Que sorte tem este cãozinho. Estar assim em seu colo. Ele é mesmo um felizardo. Assim dizendo, ele faz uma reverência muito elegante e sorri, exibindo dentes perfeitos como pérolas escolhidas. Já de chapéu na mão, ele se aproxima da carruagem, na qual ela ensaia embarcar e lhe pede: podeis me dar algum ponto de referência que me permita, depois, revê-la? Anseio por isso. Prudence sorri à expectativa de vê-la consentir na proximidade de tão belo e simpático rapaz. Sempre sorridente, ele acrescenta: quanto mais não seja, bela senhorita, eu posso cuidar deste animalzinho, caso precise. Sou especializado em veterinária. Silenciosa, mas simpática ao interesse dele, Isolda responde: deixe-me o senhor o seu endereço e se for necessário irei procurá-lo. Presto, ele lhe entrega um cartãozinho de letras bem legíveis, que tira do bolso do seu elegante casaco. Inclinando-se ao entregá-lo, ele sussurra: jamais desejei tanto cuidar de um cachorrinho. Rindo, ela indaga curiosa: então deseja que ele, pobrezinho, adoeça? Certamente não, mas, sabemos que um filhote exige cuidados especiais. Está bem, brevemente eu irei procurá-lo. Assim dizendo, ela já está ao lado de Forbes, que dirige um sorriso amável ao rapaz e lhe diz, sem palavras, que ele pode contar com a sua ajuda. Entendido, ele faz-lhe uma reverência agradecida e afasta-se, enquanto o cocheiro toca o veículo, ficando ali a observar até quando o mesmo desaparece na esquina próxima. Sonhador, ele suspira, olhos brilhantes, e a dizer de si para si: onde você esteve todo este tempo? Vou conquistá-la, prometo a mim mesmo. Você é tudo que sempre desejei. Enquanto isso, Isolda, que também gostou muito dele, pergunta a Forbes, algo sonhadora: você reparou, Forbes, como ele se parece com Teobaldo? Sim, ela reparou, mas não gosta do assunto e responde: não, minha querida, eu não acho. Se assim fosse, eu teria antipatizado com ele. Ela completa, observando as reações da moça que parece iluminada. Há muito não vê em seu rosto tal alegria. Enfim, esse encontro promete. E no que depender de mim, este animalzinho vai precisar, logo, de alguém muito bonito e competente. Sorri e recosta-se para aproveitar a viagem de volta. Isolda adentra a casa com o seu tesouro aconchegado ao peito, aquecendo-o amorosamente. Enquanto caminha, conclui feliz: ah, os caminhos da vida. Sem saber, fui buscar o meu novo felizardo. Forbes, que está logo atrás, acrescenta:
Você foi buscar, minha querida, não apenas o cãozinho, mas um pretendente dos bons. Você anda depressa, hein, Forbes? Ela indaga divertida. Forbes abraça Prudence e declara: Veja, Isolda, olhe para nós duas. O que vê? Ora, duas pessoas muito queridas. Não, não apenas isso, mas duas pessoas muito sozinhas, e que se não tivéssemos encontrado você, mais solitárias nós seríamos. Quer ficar assim? Acha que vale a pena, minha filha? Aquecendo o animalzinho, Isolda estanca e responde: Eu sei o que você quer dizer, Forbes, e concordo com você, acredite. Mas vamos aguardar para ver aquilo que a vida tem para me oferecer. Cuidado, para não perder todas as chances, querida. Pense nos seus sonhos de mulher e não queira viver como nós e tantos outros que jamais realizaram os seus sonhos de amor. Você duvida que um dia nós também os tivemos? Não, minhas queridas, certamente não. Prometo pensar naquilo que diz, certo? As duas se abraçam divertidas e comemoram a promessa de Isolda ensaiando passos de dança, fazendo a moça rir com vontade. Há muito elas desistiram de disputar o amor de Isolda, uma vez que esta distingue as duas com a mesma atenção e o mesmo amor. Isolda se afasta e vai atender, condignamente, ao seu novo felizardo. Capítulo 34. A Nêmesis. O violento e ambicioso barão Odorico von Braun, algum tempo depois do desaparecimento da filha, caiu vítima de um mal súbito, deixando o mundo e tudo que apreciava para adentrar o seu Valhalla, sem espada e sem honra. Depois de seu sepultamento, seu pretenso genro, envergonhado ante a sociedade de Florença, fez as malas, preparou os baús e voltou cabisbaixo para a sua querida Westfália e também para a noiva, saudosa, fiel e quase esquecida por ele. Esta jamais saberá que durante algum tempo, nos delírios de seu amado, dividiu o lugar que lhe pertence com outra. Nina, sozinha, em meio aos criados, teve de suportar os parentes e herdeiros que se apossaram de tudo que antes pertencera a von Braun, amargando a saudade de sua querida Brunilda e de Percival, com quem sonhava de olhos abertos. Ainda suspira quando pensa nele. Aristófanes, por sua vez, debateu-se insano contra todas as possibilidades frustradas e incompreensíveis para descobrir o paradeiro de Vladimir e de Norberto, assim como o da bela e desejada Brunilda. Mais alguns anos, o seu desequilíbrio mental tornou-se patente e insuportável para aqueles que se lhe submetiam por hierarquia ou por conivência. Internado num nosocômio que pertence à sua igreja, entre urros e gritos convulsivos, atado a grossas correntes a tolherem braços e pernas, ele se defende de agressores que só ele pode ver. Desprezado e esquecido, sofre fome, sede, e toda forma de carências. Alguns meses se passam, quando, num dia nublado e de nuvens ameaçadoras no céu, ele despertou, sem entender-se, perplexo com a própria situação que lhe parecia um pesadelo, ouvindo aquela voz, tão sua conhecida, a convidá-lo, muito amável. Venha, Aristófanes. Enfim, o dia de recepcioná-lo como você merece chegou. Junto a nós você encontrará tudo aquilo que prodigalizou às suas vítimas. Venha. Um surdo gemido se fez na garganta de Aristófanes, abafando-lhe as últimas palavras ininteligíveis, na exibição tétrica de sua face de horror. Uma enfermeira que se depara com a visão dantesca, persinhando-se, várias vezes, clama aos céus. Que o Criador seja louvado. Somente ele pode entender e socorrer almas como esta, tenebrosa e perdida, na vida e na morte. Atrás de si, um piedoso sacerdote que tem o hábito de visitar os infelizes que terminam, ali, os seus dias, ratifica pleno de fé. Sim, filha, apenas nosso Senhor, em sua infinita misericórdia, consegue alcançar e compreender estes seus filhos que sabendo do amor preferem o ódio, para trilharem os caminhos do mal. Tomando as chaves do encarregado das correntes e dos cadeados, ele mesmo liberta aquele, galho seco, que em vida já não lembra nem de longe um ser humano. Providencia as orações de praxe e concede-lhe o santo viático. Em seguida, entrega-o àqueles que têm a incumbência de providenciar o sepultamento. Sem pompa alguma a qual Aristófanes estava tão habituado.
O corpo é atirado como um fardo sobre uma carroça que já está impregnada do cheiro de morte, para seguir lúgubre o caminho da última morada. O local fica um pouco distante. Enquanto as rodas do veículo rangem de forma sinistra, entre pragas imprudentes e as blasfêmias do seu condutor, seguindo a rota que lhes cabem, tem início uma série de raios e trovões ameaçadores. Em poucos instantes, desaba uma furiosa tempestade. Medindo a distância que os separa, ainda, do Campo Santo, o carroceiro para, pensa, e decide que não irá mais adiante. Livrando-se do corpo de Aristófanes, desrespeitoso, empurra-o para fora do veículo. Num baque surdo, o corpo cai à margem da estrada e ali permanece à disposição dos abutres, que depois do aguaceiro buscarão alimento. Ao chegar, dirá que seu dever fora cumprido. Por ironia do destino, no mesmo instante em Florença, tudo aquilo que um dia pertencera ao brilhante e poderoso Aristófanes, que tinha nas mãos o destino de tantos, e que os enviara à dor e ao desaire sem problema algum de consciência para usufruir de tudo que poderia lucrar num mundo que representava orgulhoso, está sendo, medido, pesado e dividido, entre aqueles seus iguais, que pensam viver eternamente para gozar a vida material sem pensar no próprio Deus que dizem representar. Epílogo. Assim como um rio caudaloso, a vida prossegue, ininterruptamente, aqui ou ali. Os anos fizeram de Vladimir um venerável ancião, querido e admirado por todos. Norberto, feliz e realizado como homem e cidadão, distingue a sua existência com aquilo que ela possui de melhor, ao lado da mulher amada e de seus 2 filhos, inteligentes, bons e dignos herdeiros de todo o amor que encontraram ao chegar. Brunilda, venturosa como esposa e dedicada como mãe, mais bela se tornou na maturidade. Nunca mais soube de seu pai. Recomenda-o confiante aos céus. Em seu coração agradecido jamais esqueceu Lúcia e Percival. Espera que estejam bem. Brunilda embala em seus braços um bebê rosado, que já carrega a grande responsabilidade de ter o mesmo nome do bisavô, Vladimir, que os deixou faz poucos anos, envolvido em muita paz. Norberto e Brunilda entregam o menino à ama, após beijá-lo com muito amor, e abraçam-se fortemente. Quanta saudade, meu amor, de seu pai. Imagine o meu coração, Brunilda. Viver sem ele. Muito emocionada, Brunilda chora e Norberto a beija em silêncio. Não há mais o que dizer e muito para sentir. A vida prosseguirá através deste que ora chega, para completar a riqueza e a felicidade que a vida na terra pode proporcionar. E nós, meus caríssimos leitores, indagaremos racional e amorosamente. Este pequenino está apenas chegando ou regressando aos braços dos seus amados. Shiloh-sa. Fim. Obrigado a todos e até o próximo livro. Amor e Equilíbrio Audiobook.